feliz com Jesus, diga graças a Deus. Localize na sua Bíblia a carta que escreveu Paulo aos Gálatas, capítulo de número 4. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 4. Glória a Deus. É uma alegria inenarrável voltarmos a este santuário, uma vez mais, para ministrarmos a santa, poderosa e expressiva palavra de Deus. Deus abençoe muitíssimo nosso querido amigo, pastor Edielson Rodrigues. Deus abençoe a pastora Geisa, toda a sua casa, de maneira extraordinária. É o que ele diz. Na verdade, hoje é o nosso quarto encontro, né? Um aqui na igreja e 2 no Acam Páscoa, e agora é o quarto encontro. Mas parece que a gente já se conhece há bastante tempo. Está comigo, já foi apresentada a mulher mais linda do planeta, minha digníssima esposa, uma bênção que Jesus me deu, e onde eu vou, ela está comigo. Quem achou Gálatas capítulo 4, diga graças a Deus. Verso 1 diz assim: digo, pois, que todo tempo em que o herdeiro é menino, nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Diga comigo: da condição de escravos à adoção de filhos. É sobre isso que vamos falar. Toma o teu assento, exaltando e bendizendo ao Eterno. Paulo está escrevendo a carta que se localizava às igrejas da região da Galácia. E há um conflito soteriológico extraordinário dissertado nesta carta. Porque quando Paulo escreve esta carta, ele está combatendo um grupo que havia se infiltrado nas igrejas da Galácia, e o intuito deles era desconstruir a teologia que Paulo pregava. O apóstolo Paulo defendia a justificação pela fé, isto é, que a nossa salvação e justificação, ela não está atrelada às obras da lei, aos ritos judaicos. E este grupo chamado judaizantes haviam penetrado na região da Galácia e estavam despregando tudo aquilo que o apóstolo Paulo havia há muito tempo semeado naquela terra. Eles estavam dizendo que o sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário não era suficiente para a salvação. Além dele, para ser salvo, o homem deveria praticar as obras da lei, a circuncisão, guardar o sábado, as leis dietéticas judaicas. E Paulo vai elucidar de forma muito brilhante, não só na carta aos Gálatas, aqui ele começa a dissertar sobre o assunto, mas depois vai desenvolver de uma forma extraordinária na carta aos Romanos, que a justificação não é meritocrática, isto é, ela não depende da meritocracia humana, mas ela depende exclusivamente daquele que subiu na cruz do Calvário e pagou o preço pela nossa eterna redenção. Quem entende esta palavra, diga graças a Deus. Paulo vai aplicar algumas verdades tremendas para nós. Ele começa dissertando no versículo 4: mas vindo a plenitude dos tempos. No original grego, essa expressão é pleroma tu cronos. E a expressão pleroma, ela traz a ideia de um tempo completo, de um tempo pleno, de um tempo perfeito. Paulo está dizendo, quando chegar, vindo, ou seja, mas vindo, chegou um tempo perfeito. O que os judeus nunca conseguiram compreender é que a lei
ela não foi dada para justificar o homem. A própria palavra Torá significa instrução ou preceito. A ideia da lei não era justificar o homem, mas instruir o homem. Só quem tem o poder de justificar o homem é aquele que nunca conheceu o pecado. O nome dele é Jesus, e ele está presente aqui esta manhã. Paulo diz: mas vindo a plenitude dos tempos, isto é, um tempo perfeito, o mundo estava preparado para a chegada do Machia, o Messias prometido de Israel. As estradas haviam sido construídas pelo Império Romano. A Pax Romana, que era a paz mundial, imperava na época. A religião judaica havia pregado o único e verdadeiro Deus. A língua universal, que era o grego koiné, a língua que todos falavam na época, semelhante ao inglês hoje. Quem fala inglês chega em qualquer parte do mundo e consegue comunicar-se com determinados lugares, porque o inglês é a língua universal. Assim também era o grego koiné. Qualquer pessoa que chegasse em qualquer parte do mundo antigo comunicava o grego koiné e era compreendido. O que Paulo está dizendo é que Deus preparou o globo terra para a chegada do seu filho. A língua universal facilitou a propagação do evangelho. As estradas construídas facilitou o acesso para que a mensagem fosse propagada. O mundo estava preparado, e é isto que Paulo está dizendo. Mas vindo o pleromatu cronos, o tempo exato, o tempo perfeito, Deus enviou o seu filho. E eu gosto dessa expressão, nascido de mulher. Essa expressão, nascido de mulher, revela que Cristo veio em uma natureza humana. Quando nós usamos a expressão filho de Deus, estamos falando da sua natureza divina. Quando usamos a expressão filho de Davi, estamos falando da sua natureza messiânica. Mas quando usamos a expressão filho do homem, estamos falando da sua natureza humana. Paulo está dizendo, nascido de mulher. Paulo está dizendo, ele é aquele que em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus prometeu para Adão, para a serpente diz: mas virá um que vai vir da semente da mulher, tu até vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai ferir a cabeça da serpente. Jesus é o cumprimento cabal dos escritos veterotestamentários. Oh, aleluia! Nascido de mulher, ele é o cumprimento da profecia de Gênesis 3,15. Agora isso aqui que eu gosto, nascido sob a lei. Você sabe que a palavra sobre significa acima. A palavra sob significa baixo. É isso mesmo que Paulo está dizendo, que Jesus vem sob a lei, abaixo da lei, em submissão à lei, em obediência à lei. Eu gosto de João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No grego, em arre, em hologos, kairologos, em proston, theon. O que João está dizendo ali? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era o próprio Deus. E tudo que foi feito não seria feito se não fosse por causa da palavra. É o haja de Deus, é o disse de Deus. O que Paulo está dizendo é que Jesus vem sob a lei. Só existe uma diferença entre Jesus e a Torá, é que a Torá é a palavra escrita, e Jesus, pastor Edielson, é a palavra encarnada. Então a palavra encarnada não pode contradizer a sua própria palavra. Jesus vem subordinado à lei. Eu disse aqui que a lei significa instrução. A finalidade da lei era instruir. Eu gosto de uma fala de Tiago, que ele elucida que se o homem cumprir todos os requisitos da lei e tropeçar em um, ele falhou em todos. Logo na terra não havia mortal nenhum capaz de cumprir a lei em toda a sua essência, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas para que a natureza humana não se perdesse,
Paulo vai dizer que Jesus esvaziou-se a si mesmo. Eu gosto dessa expressão no grego, que é ekenosen, que significa ele abriu mão da sua glória por 33 anos e meio, desceu na terra para cumprir aquilo que nenhum mortal conseguiu cumprir. Então Jesus é o único mortal que pisou a esta terra, que cumpriu todo o Antigo Testamento cabalmente, porque nele não se achou pecado. Ele é o único que não tropeça na lei, e como o único que tem o poder de não pecar e não tropeçar na lei, ele é o único que tem autoridade de trazer uma nova lei. Eu gosto do que Jesus vai dizer. Ele diz: eu não vim abrogar a lei, anular, cancelar, mas eu vim cumprir. E ele é o cumprimento cabal de todos os escritos veterotestamentários. Em Jesus se cumpre toda a palavra. Sabe por que podemos entrar aqui esta noite? Porque eu e você não teríamos méritos próprios para ser salvo, mas há 2000 anos atrás pisou nesta terra alguém que era mais justo do que eu e você, cumpriu a lei, e hoje o homem é justificado pelo seu sangue. Aleluia. Eu amo a mensagem da cruz. Ele vem submisso à lei. Você vai perceber que durante todo o período do ministério de Jesus, os escribas e fariseus estão tentando fazer Jesus se contrariar. Mestre, essa mulher foi pega num ato de adultério, logo a lei manda matar, e tu dizes o quê? Se Jesus disse mata, ele era um bom cumpridor da lei. Mas se Jesus disse não mata, ele era bonzinho, mas estava transgredindo a lei com uma sabedoria eterna e divina. Jesus vai olhar para os seus antagonistas e vai dizer: quer matar, mata. Atira a primeira pedra aquele que não tem pecado. Você vai ver que durante todo o tempo Jesus é tentado a contrariar a própria lei. E ele mesmo diz: eu não vim anular, abrogar, cancelar a lei, mas eu vim cumprir. E ele cumpriu de fato, porque nele não se achou pecado. Então, como o único que cumpre, ele é o único que cumpre o Antigo Testamento todo, traz um Novo Testamento. Só que o escritor aos Hebreus, ele diz que para que um Novo Testamento seja validado, é necessário que ocorra a morte do testador. Então, testamento só é válido depois que o testador morre. O testador escreve o testamento, declara: esse é o meu testamento, mas aquele testamento só tem valor depois que ele morre. Então Jesus cumpre o Antigo Testamento, a lei, Neviim, Ketuvim, cumpre o Antigo Testamento, traz um Novo Testamento. E momentos antes da sua morte, ele levanta o cálice e diz: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. E é por isso que estamos aqui diante da mesa do Senhor. O que Deus está nos ensinando por intermédio da sua palavra? Ele está nos ensinando que a lei, ela não tinha o poder de aperfeiçoar o homem. Na verdade, ela acusava o homem. Paulo diz assim: a lei, ela é santa, mas eu sou mau. Então me acho em contradição com a lei. E é por isso que Paulo vai dissertar que pela lei nenhum homem será justificado, porque nenhum deles tem capacidade de cumprir a lei em toda a sua essência. Só podemos ser justificados por causa de que alguém que cumpriu a lei em toda a sua essência subiu na cruz do Calvário e pagou o preço pela nossa eterna redenção. O que muita gente não consegue entender isso é que a lei, ela não foi algo ruim. Eu gosto de uma expressão que o apóstolo Paulo vai usar em Gálatas capítulo 3, versículo 23. Ele diz que a lei serviu de aio. Ela teve a sua finalidade, ela serviu de aio. E o que é um aio, gente? No grego a palavra é paidagogo, que traz a ideia de um instrutor, quase que um pedagogo. William Barclay vai elucidar que quando a criança no mundo greco-romano completava 18 anos de idade, ou melhor, 7 anos de idade, essa criança ela era colocada sob a responsabilidade de um paidagogo.
E esse pedagogo era responsável por instruir esta criança. Era geralmente um escravo mais preparado da família. Quando a gente fala de escravidão, a gente lembra do nosso contexto nacional, que escravo geralmente era pobre, era pessoa sem cultura, mas dentro da cultura greco-romana não, porque uma das formas de se tornar escravo era através de dívida. Logo tinha muita gente culta que se tornava escravo porque não conseguia manter o padrão de suas dívidas. Então, geralmente dentro daquela cultura se pegava um pedagogo, quando a criança atingia 7 anos de idade, colocava sob a responsabilidade daquela criança. Se a criança ia para a rua, o pedagogo ia para a rua. Se a criança ia para a escola, o pedagogo ia para a escola. Se a criança tivesse dúvida na matéria, o pedagogo instruía essa criança, e não só intelectualmente, mas também em toda a sua vida. E essa função de pedagogo, ela tinha um tempo para acabar. Quando a criança completava, segundo William Barclay, 18 anos de idade, o pedagogo pegava ela e devolvia para os pais. Quando Paulo está dizendo que a lei serviu de aio, ele está dizendo: a lei serviu para nos instruir, a lei serviu para nos levar até Cristo, mas só Cristo pode nos conduzir até a presença do Deus Todo-Poderoso. Quando você vai estudar as cerimônias judaicas, todo o Antigo Testamento apontava para Cristo. Aí você diz: mas espera aí, Eliardo, o apóstolo Paulo vai usar uma expressão em Romanos capítulo 10, versículo 4, e dizer que Cristo é o fim da lei. Ele veio para colocar um final na lei. Isso aqui, irmãos, não é para a gente antagonizar a questão da lei. Deixa eu te explicar isso aqui. Quando Paulo usa a expressão Cristo é o fim da lei, no grego aqui é telos karnomos Christos. A expressão fim aqui é telos, que traz uma ideia de finalidade ou alvo cumprido. Em outras palavras, quando ele diz que Cristo é o fim da lei, ele está dizendo: Cristo é o ponto que se mira da lei. Tudo aquilo que estava na lei, no Neviins, que são os profetas, nos Ketuvins, os escritos, convergiam para um norte. E que norte era esse? Era Cristo. Cristo era a finalidade. Então a finalidade da lei era nos levar até Cristo, mas só Cristo pode nos conduzir até a presença do Deus Todo-Poderoso. É por isso que Atos 4,12 diz: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. É por isso que o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É por isso que o apóstolo Paulo diz que só há um mediador entre Deus e os homens, e ele é Jesus Cristo, homem para a glória de Deus Pai. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, em submissão à lei, em obediência à lei, para remir. Eu gosto dessa palavra, remir. No grego é exagorasi, que traz a ideia de redenção. E todas as vezes que a gente vai falar de redenção no mundo greco-romano, se remete à ideia de uma compra de um escravo. Eu vou dar um exemplo aqui. Como é seu nome, servo de Deus? Pastor Bruno. Digamos que o presbítero Bruno, eu devesse um valor para ele de 10 mil denários dentro da cultura greco-romana. O que era um denário? Um denário equivalia a um dia de trabalho. Presta atenção nisso. Um denário equivalia a um dia de trabalho, uma diária de trabalho. Se eu devo para o presbítero Bruno 10 mil denários, logo eu devo para ele 10 mil dias de trabalho. Eu tenho que trabalhar para ele 10 mil dias. Logo, se eu tenho um prazo para pagar e o prazo é hoje, eu não tenho como pagar, eu me torno escravo do Bruno. Minha esposa se torna escravo do Bruno. Se eu tiver filhos, os meus filhos vão ser escravos do Bruno. Mas digamos que, pela questão da dívida, mas digamos que o pastor Edielson olhou a minha situação e se compadeceu de mim. Ele chega para o Bruno e diz assim: Bruno, quanto que o Eliardo te deve? Pastor, ele me deve 10 mil denários. O pastor Edielson diz: eu vou pagar a dívida do Eliardo. Ele vai pegar os 10 mil denários, vai colocar na mão do Bruno. O Bruno vai pegar uma cédula de dívida, geralmente escrita em papiro, e vai transferir a cédula de dívida para a mão do pastor Edielson.
A partir de agora, houve uma transferência de propriedade. O escravo deixa de ser do Bruno para ser do pastor Edielso. Todavia, o pastor Edielso não me comprou para me escravizar. Então o que ele ia fazer? Ele tinha que riscar a cédula de dívida, pegar aquela cédula de dívida aí numa praça romana, em um poste de madeira, e pregar. E lá estaria escrito Exágoras, que significa liberto por meio do pagamento de um preço. Ai, Jorecas. Irmão, Paulo era um homem de 3 mundos, grego, romano e judaico. E ele vai dizer em Colossenses 2,14: e a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, Cristo riscou, tirou do meio de nós e cravou na cruz. Hoje quem olha para a cruz tem que entender que você foi resgatado por meio do pagamento de um preço. Há um preço sobre você. Há uma marca, e a marca do sangue só quem sente a presença do Espírito de Deus. Aqui está o escopo da mensagem. Jesus não veio à terra a passeio. Jesus veio à terra para resgatar. Exágoras, resgatados por meio do pagamento de um preço. Você pode abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 15, por bondade? Lucas 15. Gente, foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. E aí eu já vi até pregadores dizer que Deus pagou, Jesus pagou uma dívida na cruz para o diabo. E a gente não deve nada a Satanás não, irmão. Absolutamente nada. A Bíblia diz que, sendo inimigos de Deus, fomos reconciliados pela morte de seu Filho. Quando o homem peca, ele se torna inimigo de Deus, porque ele pratica pecado e transgressão. São duas coisas diferentes. Pecado, hamartia no grego, ou ratá em hebraico, errar o alvo, ficar aquém de um padrão. Transgressão, geralmente mal. Davi vai usar essa expressão no Salmo 51, que significa aquele que ultrapassa a lei, aquele que ultrapassa um limite que Deus estabeleceu. Essa é a ideia. Lembra de Adão no jardim? De todas as árvores do jardim você pode comer, exceto dessa. Deus dá ao homem liberdade, mas dá a ele também um limite. E ele comete transgressão, ele ultrapassa o limite que Deus estabeleceu. Cometeu transgressão. Então preste atenção nisso. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para nos resgatar, para nos reconciliar novamente com Ele. E Jesus, como eu disse, Ele não vem à terra a passeio não, gente. Ele vem para resgatar. Olha o que está escrito em Lucas 15:1. Vamos ler? Chegaram-se a Ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os escribas e fariseus murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E Ele lhes propôs esta parábola dizendo: olha aqui para mim. Percebam que o texto começa dizendo que chegaram-se a Jesus todos os pecadores e publicanos para o ouvir. Primeira verdade que eu entendo sobre Jesus: Ele é um ser acessível. Todo mundo chegava perto de Jesus. Essa é a primeira verdade. Segunda verdade: Jesus, Ele acabava criando uma inimizade com os santarrões, com aqueles camaradas que tinham um centro de justiça própria muito grande. É isso que mata. E a Bíblia diz que se achegavam perto de Jesus todos os pecadores e publicanos para ouvir. Jesus é acessível. E Jesus, a Bíblia diz que se assentava e comia com eles. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Para a gente isso pode não parecer muita coisa, mas dentro da cultura judaica, alguns historiadores como Kenneth Pilot vai dizer, Joaquim Jeremias também vai dizer, que o fato de você se assentar com alguém para comer, na cultura judaica significa que você coaduna, que você partilha, que você concorda com os pensamentos e atitudes desta pessoa. Em outras palavras, no carioca claro, é farinha do mesmo saco. Então quando Jesus se assentava com pecadores e publicanos, na mentalidade judaica ele concorda com as coisas que ele faz. Ele coaduna com aquilo que esses camaradas faz.
Parece que ele aceita as coisas que as pessoas estão fazendo. Só que eu digo que na vida a gente tem duas opções. Uma é influenciar e a outra é ser influenciada. Então quando Jesus se assentava com pecadores e publicanos, não é porque ele coadunava com aquilo, é porque ele dizia: eu sou a resposta que essa geração sedenta precisa. Ele não se assentava para ser influenciado, mas ele se assentava para mudar a vida de quem ele se assentava com ele. E é isso que vai colidir e chocar com a mentalidade farisaica. É isso que eles não vão conseguir compreender. E eu gosto que o texto diz que Jesus vai propor esta parábola. Esta dá a ideia de uma, mas aqui ele vai contar 3 parábolas. Presta atenção nisso. Jesus conta a primeira parábola da ovelha perdida, a segunda parábola da dracma perdida e a terceira parábola do filho perdido. São 3 coisas perdidas e aqui eu encontro 3 tipos de perdidos. Eu não vou falar disso agora, isso é para uma outra mensagem. Mas presta atenção nisso aqui. São 3 parábolas diferentes umas das outras, utilizando coisas diferentes: ovelha, dracma e ser humano. Só que a mensagem nas 3 parábolas é a mesma. É algo que se perde, é algo que é resgatado, e há alegria por aquilo que foi resgatado. Entendeu isso? A ovelha se perdeu, o pastor deixa 99 no aprisco, vai buscar a 100ª ovelha, e quando acha, a Bíblia diz, é nesse texto que ele diz: há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 que não necessitam de arrependimento. Ele está falando da alegria de resgatar aquilo que estava perdido. Ele diz: qual é a mulher que se perder uma dracma, ela não vai acender a luz, varrer a casa e buscar diligentemente, e quando encontrar não vai chamar as amigas para festejar. Aí ele vai falar do filho que se perde. Você conhece a história? Isso é uma outra palavra, uma outra mensagem. E quando o filho volta, tem festa, tem o bezerro sendo morto, tem anel na mão, tem sandálias nos pés. Nas 3 parábolas, uma diferente da outra, ele está dizendo: é bem verdade que vai ter coisas que vão sair, vão se perder lá fora, mas quando forem resgatadas, vai haver alegria por aquilo que foi resgatado. Aqui tem 3 tipos de perdido, vou resumir rápido. Tem o perdido que tem que ser resgatado, é a ovelha que se perdeu. E a ovelha é meio débil, ela não encontra caminho de casa, então o pastor tem que ir buscar. É o perdido fora que você tem que ir buscar. Tem outro tipo de perdido. Tem o perdido dentro de casa, que é a dracma. Tem muita gente que está dentro de casa, mas está perdido. Está precisando que a luz seja acendida, a casa varrida, para ser reencontrado. E tem o terceiro tipo de perdido, que é aquele que vai e apronta, pinta o 7, mas uma hora ele cai em si e vê que aquilo que está lá fora não preenche o homem. O que preenche o homem é a presença inefável do Espírito Santo. O que você está dizendo, pregador? Eu estou dizendo sim, que há alegria por alguém que vai ser resgatado na tua casa. Sim, eu estou dizendo, você tem que coadunar deste pensamento com o Senhor. Talvez entrou aqui alguém esta noite que está cansado, já está extenuado de buscar, de orar, de jejuar por a vida de alguém que está perdido. O Espírito Santo de Deus está dizendo: não desiste dele nem dela, porque eu não desisto dele, e haverá alegria pelo resgate. Oh, alabanzo hera calabarassuri onderehesia. Gente, a nossa justiça, ela é baseada na meritocracia humana. A gente pensa, fez errado, merece o ruim, fez o bom, merece o bom. Não é verdade? A frase que permeia fora: bandido bom é bandido morto. Tem que morrer mesmo. Porque a nossa justiça, ela é baseada na meritocracia humana, mas a justiça de Deus, ela é baseada na graça e na misericórdia. Foi Ele que pagou o preço da nossa eterna redenção. O Espírito Santo de Deus está dizendo: começa a acender isso no seu coração, começa a reaquecer esse sentimento no teu coração. Não desista do filho que estava perdido, não desista. Não desista do marido que está lá fora. Ele arde, mas eu já orei, já jejuei, já não tem mais o que fazer. Tem sim, continua orando e jejuando, porque vai chegar uma hora que o Espírito Santo de Deus vai fazer aquilo que você não pode fazer. O problema é que às vezes, irmãos, a gente quer ganhar alguém para Jesus na chatice.
E não é assim que funciona. Irmão, eu aprendi que onde o teu poder de argumentação não chegou, o poder da oração e do jejum vai chegar. Vai estourar cadeias espirituais, vai quebrar prisões da mente e vai libertar vidas para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Gente, sabe o que eu acho tremendo em Jesus? É que Jesus ama pessoas. Jesus ama a vida. Jesus é a liderança mais diferente que a gente já viu na terra. É aquela pessoa que não estava preocupado com status. E olha que ele tinha. Ele atravessava o lago de Genezaré, do outro lado já tinha uma multidão esperando por ele. Jesus tinha até chefe de sinagoga se dobrando aos pés dele. Jairo, Senhor, minha filha está lá morrendo. Irmão, você sabe o que significa isso? Um judeu, um doutor da lei, um chefe de sinagoga, principal de sinagoga, se dobrar aos pés de alguém, isso é reconhecer que ele é Deus. Você não faz ideia, judeu não se dobra. Lembra da história de Sadraque, Mesaque e Abednego? Eu vou para a fornalha, mas eu não me dobro. Você faz ideia do que significa isso? Jesus não estava preocupado com status. Jesus estava preocupado com vidas. E quando eu olho para o ministério de Jesus, eu vejo Jesus salvando desde o primeiro dia de vida até o último dia. A Bíblia diz que quando Jesus nasce, vão os magos do Oriente lá levar 3 coisas para Jesus. Quem lembra? Ouro, incenso e mirra. O que vocês vieram fazer aqui? Viemos ver o Salvador. O doutor Lucas vai narrar no seu evangelho que todo judeu ele era apresentado no 8º dia, circuncidado e apresentado no 8º dia. E quando levam Jesus para ser apresentado, o velho Simeão, cheio do Espírito Santo de Deus, a qual Deus disse que ele não morreria antes de ver a salvação, quando ele pega o menino, o Espírito do Senhor testifica no seu coração, e ele brada dizendo: agora eu já posso morrer, porque os meus olhos já viram a salvação. Jesus está salvando da hora que nasce até o último instante no Calvário. 2 ladrões. Irmão, eu costumo dizer que tem 2 tipos de pecadores. Tem o sem vergonha que não vale nada, ele tem a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Mas tem um pecador quebrantado. Olha isso aqui que eu vou te falar. Tem 2 na cruz, e cada um expressa um tipo de pecador. O sem vergonha que nasceu assim, cresceu assim, vai morrer assim, ele olha para Jesus e diz assim: se tu és o Filho de Deus, como está todo mundo dizendo aí, salva a gente da cruz. Ele não estava nem um pouco preocupado com salvação de alma, ele queria a salvação imediata do corpo. Ele não queria nem saber se ele merecia ou não estar ali, ele sabia que merecia. Ele não estava nem para isso, ele queria ser liberto da tormenta e do castigo. Ele diz: salva a gente. Jesus está de cabeça baixa. Aí tem o outro que fica indignado. E olha as palavras. E aí, irmãos, eu vou abrir um leque aqui, porque tem gente que diz: eu vou viver a vida toda na sem vergonhice e no final vou aceitar Jesus. Olha o ladrão da cruz. Irmão, ladrão da cruz não é base para salvação em cima da hora, não. Presta atenção nisso aqui que eu vou te falar. Não é todo mundo, não é com todo mundo. Olha as palavras que esse homem vai expressar. Ele abre a boca e diz assim: para o outro. Jesus está no meio. Tu não temes a Deus, nem na hora da morte. Olha o que ele está dizendo. Esse cara não é qualquer um não, irmão. Ele é Deus. Olha a consciência desse homem. Tu não temes a Deus nem na hora da morte. A gente merece estar aqui. Ele não. Ele é santo. Ele não fez nada. Todas as obras desse homem foi curar, dar vista aos cegos, curar paralítico, ressuscitar mortos. E olha o que ele está ganhando: cruz. A gente merece estar aqui. Consciência de pecado. A gente merece, ele não. Primeira verdade, não temes a Deus. Segunda, olha o que ele vai dizer: Senhor, no grego, Kyrios. Sabe o que significa isso, gente? Meu dono, eu sou teu escravo. Olha isso. Senhor, deixa eu te falar uma coisa. Enquanto Jesus estava curando paralíticos, enquanto Jesus estava fazendo sinais extraordinários, tinha 12 que não desgrudava dele nem pelo decreto. Quando ele foi para a cruz,
Não se escandaliza com o que eu vou te falar aqui agora, não. Mas ninguém queria estar lá perto da cruz, exceto o João. E ainda assim, agente secreto de Deus, escondidinho para não ir para a cruz também. Os outros estão trancados no cenáculo. Ninguém quer um Senhor que está sendo derrotado. Aquele homem está olhando para Jesus e está dizendo: Senhor, Tu és o meu Senhor e eu sou o Teu doulos, servo. Ele não vai pedir salvação, ele vai dizer assim: lembra-te de mim. Ele só pede para Jesus lembrar: quando entrares no Teu reino. Irmão, não sei se você entende, mas olha a verdade que ele está externando. Ali dá uma mensagem tremenda, pastor, porque ele está dando 3 características de Cristo. Primeiro, Senhor, Deus, Senhor e Rei. O que ele está dizendo? Para todo mundo a história do Nazareno está acabando aqui na cruz. Eu sei que tem um reino te aguardando na eternidade. Irmão, quando ele fala aquilo, o coração de Jesus aquece. E Jesus vai olhar e vai dizer: hoje mesmo, não posso deixar de salvar. Quando esse homem abre a boca para dizer: lembra-te de mim quando entrares no teu reino, subentende-se que ele estava ouvindo Jesus pregar há muito tempo e nunca teve a oportunidade de chegar perto. E deve ter ouvido Jesus falar: o meu reino não é deste mundo. Eu estou aqui de passagem, mas o meu reino é na eternidade. Então quando ele diz: Senhor, não temes a Deus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, Jesus diz: não posso deixar passar. É uma vida quebrantada. E ele vai dizer: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que você não entende é que tem um monte de gente lá fora que está com a mente algemada por demônios, que tem um monte de gente que está presa espiritualmente, está precisando de uma palavra de ordem ser liberada no mundo espiritual. Através da oração, o Senhor quebra cadeias espirituais, destrói fortalezas que foram implantadas na mente, arranca as escamas dos olhos. Oh, alabassurianderece. O Espírito de Deus te trouxe aqui esta manhã para dizer: sim, haverá resgate na tua casa, haverá resgate na tua família, haverá resgate entre os teus. E se marcharmos nesta direção, o nome do Senhor vai ser glorificado. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Gente, eu não sei se você entende isso aqui, mas em Cristo, através do ato que Cristo efetuou na cruz do Calvário, nós mudamos da condição de escravo para a condição de filhos. Eu gosto do que Jürgen Moltmann vai dizer: é através do Filho que nós seremos reconhecidos pelo Pai. Ele diz que o conceito de Deus no Antigo Testamento era sempre de um Senhor soberano para um servo, de um dono para um escravo. Mas em Cristo vai haver uma reaproximação. Somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Quem pode adorar o Senhor Jesus por esta palavra? Gente, nós já não somos mais escravos, somos filhos. Isso aqui é muito forte, porque tem muita gente dentro da casa do Senhor ainda, olha isso aqui que eu vou te falar, com mentalidade de escravo, só de servo. É bom ser servo, sim. É a síndrome do irmão do filho pródigo. Quando o filho pródigo volta, não dá tempo da gente contar a história, mas ele volta, o pai recebe, faz uma festa, faz toda aquela festa. Percebam que quando o irmão mais velho chega em casa, ele olha e diz assim para o servo: o que é isso aí? Ah, é uma festa. Tá, uma festa de que hoje? Aniversário de alguém? Parafraseando. Não, o perdidão do teu irmão voltou. Como é que é? Como é que é? O perdidão lá, o cuidador de porcos, aquele que se perdeu, tal, voltou. Voltou para onde? Para a casa do pai. E o pai, o que fez? Ih, rapaz, você não sabe da maior. Tem sempre um fofoqueiro, né, irmão, para contar. Rapaz, aquele vacilão lá do teu irmão, meu amigo, chegou aqui, botou sandália nos pés, anel na mão, matou bezerro, fez uma festa. Sério? E a Bíblia diz que o pai sai de dentro da festa. E o texto diz que o pai tentava conciliá-lo. Ele é irreconciliável.
tentava conciliá-lo e chamar para entrar na festa. Olha o que ele vai dizer: eu te sirvo há tantos anos e nunca me destes um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Ele era filho, mas estava vivendo como doulos, escravo. Eu te sirvo, ao senso de justiça própria. E essa palavra Jesus está falando é para os fariseus. Eu te sirvo há tantos anos. E ele ainda diz assim: sem nunca transgredir um mandamento teu. Está lá em Lucas 15, finalzinho. E tu nunca me destes um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Ele era filho, mas estava com mentalidade de escravo. Ora, se a herança foi dividida, o irmão pegou, levou e gastou, o que tinha agora era dele. Ele não dependia da permissão do pai para tomar um cabrito e fazer uma festa. Tem gente que tem um rebanho todo e está quebrando o pau por causa de um cabrito, irmão. Você entende isso? O problema não é um cabrito, o problema é o irmão que voltou e ele não tem misericórdia para aceitar. O Espírito Santo de Deus está falando. Agora olha que característica. O outro pródigo, esbanjador, era vacilão, irmão. Pensa num camarada vacilão. Mas era um camarada que tinha intimidade. E até ousadia, porque dentro da cultura judaica, não dá para a gente falar disso aqui, mas ninguém pedia herança para o pai enquanto o pai estava vivo. A herança era só depois de morto. Para ele chegar, pedir, o pai dar, significa que ele tem intimidade. Mais do que o santarrão e o justão lá do outro lado. O Espírito de Deus está falando. Tem gente que está há tanto tempo dentro da casa do Senhor e ainda não aprendeu a desenvolver um relacionamento com o Eterno. Ele vive dizendo: tem gente que vive contando vitória atrás de vitória, bênção atrás de bênção. Eu estou há 30 anos na igreja, não recebo essas bênçãos. Irmão, chegou agora, já está recebendo um monte de bênção. É porque aqui não é empresa, irmão. O que vale aqui não é tempo de casa. O que vale aqui é intimidade com o Eterno. Alabará chorecandarás. Reino é isso, é intimidade com o Eterno. Reino é isso, é saber valorizar a presença do Eterno. Eu gosto que Jesus, nos últimos dias do seu ministério, ele vai perguntar para Pedro três vezes a mesma coisa. Qual é a pergunta? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Parece até que Jesus está sendo enfadonho e repetitivo. E aí eu já vi pregadores dizerem que quando Jesus pergunta para Pedro: tu me amas, tu me amas, tu me amas, é porque Pedro negou 3 vezes, então ele precisava afirmar 3 vezes que Jesus ama ele. Não é que ele ama Jesus, não é isso. A expressão grega ali, quando Jesus pergunta, é agapasme. O que isso significa, pregador? Jesus está dizendo: tu me amas com amor ágape. O que era o amor ágape, gente? Era o amor desinteressado. Era o amor que não envolvia interesse. Jesus está dizendo para Pedro: tu me amas por aquilo que eu sou na tua vida ou por aquilo que eu posso te dar? Porque tem um amor filial, tem um amor eros, tem um amor storge e tem um amor ágape. O amor filial é aquele de amizade, de pai e filho. O amor storge é aquele apegado às coisas. O amor eros é aquele da atração, da paixão. Esse é o amor. Agora o amor ágape é aquele que entrega sem receber nada em troca. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo aqui. Ninguém chega para um mendigo e diz assim: eu vou dar uma quentinha para esse cara, porque vai que amanhã ele vira um Ike Batista da vida, né? E você já viu alguém pensando isso? Chega ali na estrada, vê um mendigo, pastor Edielso diz: eu vou dar uma quentinha para esse mendigo aí, vai que Deus muda a sorte desse cara e ele vira um Ike Batista da vida. Não, quem dá quentinha para mendigo, dá porque tem misericórdia. Dá porque sabe que é uma vida que está precisando de ser alimentada. Ele dá, não esperando nada em troca. É o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Ele se entregou. Então quando Pedro recebe a pergunta de Jesus: agapasme, Jesus está dizendo, parafraseando para você entender: tu me amas ainda que eu não te dê a casa própria? Tu me amas ainda que eu não te dê o carro tão sonhado? Tu me amas ainda que eu não realize aquele sonho mais aquecido e escondido no teu coração? Tu me amas por aquilo que eu sou e não por aquilo que eu posso te dar?
Irmãos, eu digo que se Jesus não der mais nada para a gente, Ele já deu tudo. A sua vida na cruz do Calvário. Alabácia, fica de pé nesta noite. Nele tu foi transportado da condição de escravo para a condição de filho. Nele tu recebeu a filiação divina. E quem é filho tem intimidade. Quem é filho tem acesso. Quem é filho entra na presença do Deus Todo-Poderoso. Fecha os teus olhos. Eu queria saber se tem alguém que entrou aqui dentro esta noite, ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus, ou estava afastado dos caminhos do Senhor. Sai do teu lugar e vem aqui que eu quero orar por você. Aleluia, eu estou sentindo a presença dEle aqui esta manhã. Se você tiver com vergonha ou tímido de vir sozinho, peça para alguém te acompanhar. Mas é manhã de reconciliação. O Espírito Santo de Deus está dizendo: é manhã de graça, e graça é favor imerecido. Tem uma vida aqui para Jesus, você pode aplaudir ao Eterno. Eu navegarei. Cadê o ministério de louvor? A segunda vida está vindo chorando. Oh, aleluia. Eu sinto a presença dEle aqui. Orarei a quem? Ao Deus do meu amor. Cadê a terceira vida para Jesus? Jesus está te dizendo: é hoje. Hoje é noite de se reconciliar com o Eterno. Oceano do Espírito. Oh, aleluia. E ali adorarei. Alabashura Candarabi. Ao Deus o meu amor. Oh, aleluia. Uma presença do Espírito de Deus nesta casa. Aleluia. Sai do seu lugar e venha. Onde é que está a segunda vida para Jesus nesta noite? Nesta manhã, sai do seu lugar e venha. O Espírito de Deus marcou esta manhã para reatar uma aliança contigo. Oh, segura. Eu disse que tem dois tipos de pecadores. Tem um sem vergonha: eu sou assim mesmo, é isso aí, acabou, está tudo certo. Mas você deve conhecer alguém que está lá fora, que ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus, mas é uma pessoa justa, que ainda tem a capacidade de abrir a boca e dizer assim: hoje eu ainda não posso ser crente, porque eu ainda pratico muitas coisas erradas, fumo cigarro, entre outras coisas. Mas um dia eu vou me libertar. E quando eu me libertar, aí eu vou para a igreja e vou ser um crente diferenciado. Quem já viu algum pecador lá fora falar isso? Eu já vi vários. Então, é aí que está o engodo. É aí que está o engano. Por quê? Porque o homem por si só não tem o poder de se libertar. É por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Enganoso é o pensamento: eu vou tirar algumas coisas da minha vida e vou vir. Não. Você com o coração quebrantado, sincero diante de Deus, do jeito que está. E eu acho isso tão forte que Jesus disse assim: vinde a mim, vós que estáis fortes, fortalecidos, poderosos, extraordinários, santarrões. Foi isso? Não, ele disse assim: vem você que está cansado, oprimido, fadigado, e eu vos aliviarei. É manhã de alívio. O Espírito de Deus quer tirar cargas dos teus ombros, que está difícil de você carregar, e Ele está dizendo: não é amanhã, nem é a noite, nem o ano que vem, é hoje. Sai do teu lugar e vem. Hoje é dia de libertação, é dia de resgate. A partir do momento que o homem sai de lá e vem aqui, nesse exato momento, o Espírito de Deus passa a habitar dentro da vida dele.
e vai promover uma verdadeira faxina, limpeza. O Espírito Santo de Deus está conscientizando pessoas aqui esta manhã da sua condição e necessidade de Deus. Então não deixa para amanhã, é hoje. Sai do seu lugar e vem, eu quero orar por você. Vamos cantar o refrão mais uma vez. Espírito, Espírito, enquanto você toma a tua decisão de vir. Que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Alabacantoras. A segunda vida está chegando aqui. Oh, aleluia. Cadê a terceira vida? Sai do seu lugar e vem, 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 vem. Vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Segura, cadê a terceira vida? Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Jesus disse: o que 2 ou 3 ligardes na terra será ligado no céu. Tem gente que está no lugar dizendo assim: eu vou aceitar aqui no meu coração. Você não faz ideia do quanto é importante esse momento aqui. Porque aqui a igreja, no mundo espiritual, a Bíblia diz: o que 2 ou 3 ligar na terra será ligado no céu. No mundo espiritual você está sendo ligado ao reino de Deus através da oração da igreja. Então não deixa para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Eu já vou orar, mas eu vou te fazer a última vez o convite. Sai do seu lugar e venha. Cadê a terceira pessoa? Tem 2 vidas aqui. Tem um jovem que uma serva de Deus está acompanhando. Tem uma senhora. Cadê a terceira pessoa? Vem rapidinho, sai do teu lugar. Eu vou orar. Eu quero a igreja estendidas, as mãos para cá. Estendo as mãos para cá. No mundo espiritual nesta hora, se você quiser vir, só sinalize aí, eu te espero chegar. Cadê você, a terceira vida para Jesus? Sai do teu lugar e vem, vem, vem. Vem depressa. Vem, vem, deixa o Espírito de Deus mudar a tua vida. Está aqui uma terceira vida para Jesus. Tem uma quarta, se tiver, venha rapidinho. Oh, eu estou sentindo a presença dEle aqui nesta manhã. É manhã de salvação. Halabassuricou baracalabás. Estenda as mãos para cá. Deus, em nome de Jesus Cristo Nazareno, eu estou decretando nesta manhã, na autoridade do nome de Jesus Cristo Nazareno, que cadeias estão sendo quebradas no mundo espiritual agora. E eu estou declarando liberdade ao cativo. Senhor, é a tua palavra. Pai bendito, nós ligamos do mundo espiritual à tua igreja. Nós concordamos que essas vidas sejam ligadas agora à tua igreja no mundo espiritual. Senhor, lava com teu sangue. Escreve o nome no livro da vida e faz o teu nome ser glorificado a partir desta manhã. Que todos que olharem para eles notem visivelmente a ação poderosa do teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos em nome